o João e atendendo ao pedido de algumas seguidoras aqui do canal, o vídeo de hoje é sobre as suculentas que eu tenho. Algumas inclusive estão tão saudáveis que estão florescendo. Eu vou te dizer então como eu cuido dessa planta, te dar uma dica de substrato e também te ensinar como fazer várias mudas dessa planta. No geral, as suculentas são plantas de fácil cultivo porque são muito resistentes e muito rústicas. Elas sobrevivem inclusive nos locais mais inusitados, com presença de pouca chuva e também com pouca matéria orgânica no solo. Você sabia inclusive que os cactos são uma suculenta? Pois é. Todo cacto é uma suculenta, mas nem toda suculenta é um cacto. Sim, porque existe um grande grupo de suculentas e os cactos são uma família pertencente a esse grupo. E é por isso que todos os cactos então são uma suculenta, mas nem toda suculenta é um cacto. E se a gente realmente for observar, o cacto ele realmente tem uma estrutura super parecida com a estrutura da suculenta, né, da folha, que realmente armazena bastante água no seu interior. Existe uma centena de variedade de suculentas com diferentes cores, tamanhos, tipos de folha e elas realmente são bem encantadoras e agradam todo mundo. A verdade é que essas plantas são de fácil cultivo e elas precisam inicialmente de bastante luminosidade e de preferência de sol para conseguir se desenvolver muito bem, estar sempre saudável e inclusive para poder florescer, porque as plantas para conseguir florescer, elas precisam de incidência de luz solar, né, para conseguir fazer esse processo. Então saiba que se você quer ter uma suculenta bem saudável, é então necessário, né, e de preferência que você tenha um local bem iluminado para ter essa planta, com algumas horinhas de sol. As minhas aqui em casa, por exemplo, eu cultivo na área externa e elas recebem todo o sol da tarde. Então elas já estão rustificadas e acostumadas com o sol forte e por isso elas se desenvolvem cada vez melhor. Para você que mora em apartamento e talvez ele não seja muito iluminado e não receba sol, mas mesmo assim você quer cultivar suculentas, teste, vá experimentando, veja se funciona para você. Muitas vezes pode ser um pouco complicado, principalmente se você quiser ter cactos grandes, porque eles realmente precisam de muita luz e de preferência algumas horinhas de sol para conseguir ficar saudável, né, e se desenvolver. Mas você pode ir testando para ver se isso funciona para você. E aí você pode testar com as suculentas mais jovens, né, menores. Essa é a minha dica para você que mora em apartamento. Se não funcionar, tem diversas outras espécies de plantas que vão muito bem em apartamento pouco iluminado e à meia sombra. E eu já falei sobre diversas delas aqui no meu canal. Então é uma dica para você que mora em apartamento. Uma das coisas que causa o maior problema no cultivo de suculentas é o excesso de água nessa planta. Por ser uma suculenta, ela tem essas folhas bem gordinhas que armazenam água, então elas não necessitam de tanta água com muita frequência para se desenvolver e para ficar saudável. Essa planta, na verdade, o aconselhável, e é o que eu faço por aqui, é que quando você for regar, você molhe com bastante água. Então, se for possível, leve o seu vasinho embaixo da torneira, molhe com bastante água, molhando todo o substrato e as raízes, e aí você espera um tempo esse substrato secar antes de molhar de novo. Assim não tem muito erro e você não vai correr o risco de matar a sua planta por excesso de água. O problema da rega não é a rega em abundância, quando você molha com bastante água todo o vasinho. O problema é quando você molha demais, então talvez com uma grande frequência, né, muitas vezes por semana, e aí a sua planta realmente começa a sentir o excesso de água, né, e ela começa a amolecer. E aí realmente ela vai amarelando e amolecendo as folhas mais próximas da base. As últimas folhas vão caindo por excesso de água, então deixando o substrato dela secar por completo antes de molhar não tem muito erro, e isso demora mais ou menos uns 5 dias ou uma semana, dependendo do clima da sua região ou de onde você cultiva essa planta. As suculentas em geral não são muito exigentes com adubação, porque normalmente no seu ambiente natural de origem elas não recebem muita água da chuva e nem mesmo o solo não possui muita matéria orgânica rica em nutrientes. Então você não precisa se preocupar muito com fazer adubação, porque elas realmente são muito rústicas. Mas caso você queira fazer adubação, pode fazer
bem pouquinho de acordo com o adubo que você já usa nas suas outras plantas, porque sempre favorece a saúde e também o crescimento da planta. Em relação ao substrato, o que eu uso por aqui para plantar, replantar e fazer novas mudas dessa planta é um substrato de metade de areia e metade de terra. Então 50% de cada um, eu misturo os dois e planto as mudas e também as mudinhas novas que eu sempre faço. E aí é uma boa receita de substrato, que eu inclusive gosto, porque a areia fica um solo mais argiloso, muito parecido com o solo da região dessas plantas e favorece então a manutenção dela em vasos, né, e cultivada em ambientes domiciliares. Para gerar novas mudas de suculenta é muito fácil, você deve simplesmente remover uma folha da sua planta, pode ser uma folha de uma parte mais baixa do caule, e aí você vai colocar essa folhinha em um substrato bem soltinho e bem levinho, pode ser misturado com areia e vai manter a umidade, fazendo regas frequentes sem encharcar, porque se você molhar demais, ela pode apodrecer. Lembre-se, a suculenta armazena muita água aqui nessa folha, então ela não precisa de muitas regas, mas para gerar uma nova muda, precisa haver umidade, então mantenha atenção com isso e realmente tenha cuidado para gerar essa nova muda. Com o tempo ela vai gerar brotinhos e você poderá replantá-los. Essa mudinha, por exemplo, eu gerei a partir de uma folha e ela está se desenvolvendo muito bem. Essa variedade aqui, por exemplo, ela floresce, inclusive é muito bonitinha. Assim como todas essas outras que florescem e está a coisa mais fofa do mundo. Então essa é a minha pequena coleção de suculentas. Eu espero que você tenha gostado de conhecê-las. Se você gostou, deixe seu like nesse vídeo e inscreva-se no canal. E também ative o sininho para o YouTube sempre te avisar quando tiver vídeo novo.